Querido irmão em Cristo, Shalom, que Deus vos abençoe. Sou o servo de Deus, Vula Filipe. E nós viemos aqui uma vez para vos falar de Jesus Cristo. Mas queremos falar um pouco da tentação, porque há muitos que imaginam que Satanás ele ataca nas grandes coisas. Mas às vezes não, Satanás utiliza talvez as pequenas palavras que você até não dá conta que o Satanás está lá no meio de nós. Agora aqui nós vamos ver o que se passou quando Jesus Cristo estava se preparando para ir na cruz. A Bíblia nos disse no Mateus capítulo 16, estou no versículo 21. Vamos lá ver o que a Bíblia fala aqui. Desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padece muitas coisas dos anciãos, dos príncipes sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscita. O Pedro tomou a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satã, que me serve de escândalo, porque não está pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Agora aqui vimos que as palavras do Pedro, segundo o Senhor Jesus Cristo, não estavam conforme como de Deus, mas sim as palavras dele estavam como dos homens. É por isso nós devemos ter muita atenção, às vezes quando nós pregamos, às vezes quando nós estamos a servir Deus, nós devemos evitar as palavras que são dos homens. Devemos evitar muito os pensamentos humanos. Você fala algo que não corresponde segundo a palavra de Deus. Isso é muito perigo. Irmão, aqui Jesus repreendeu claramente o Pedro, para que os pensamentos do Pedro eram dos homens. E agora, o que está a dirigir esse mundo é o diabo. Ele costuma infiltrar os seus pensamentos nos pensamentos dos homens. E o homem deve pensar como Deus. Por isso Jesus Cristo falou: seja perfeita como o vosso Pai no céu é perfeita. Nós devemos ter uma vida do Cristo, devemos pensar numa forma como Cristo. É por isso o apóstolo Paulo disse: imitai-me como eu também imitar Jesus. Nós devemos pensar como Deus, não como os homens. Mas se nós estamos a pensar como os homens, isso quer dizer o que está a governar esse mundo, ele que está a nos conduzir. Ele, quando tentou Eva, ele não trouxe a palavra, mas ele trouxe uma palavra da sedução, dizendo que Deus sabia o dia que vocês comerão esse fruto, você será como ele. Você será como ele. É assim é que o homem sofre até hoje. Se nós estamos a ver as mulheres para dar um parto, ele tem que sofrer, chorar. Quando nós estamos a ver os óbitos no hospital, quando nós estamos a ver as doenças, essa é a causa que a palavra de Deus foi rejeitada, e de vez de meter a palavra de Deus, meteram o pensamento
que era pensamento diabólico. Esses pensamentos que aboliu aquilo que Deus tinha dito, que vocês não podem comer essa árvore nem tocá-lo. É assim que o homem sofre. E agora veja aqui o Pedro, ele não acompanhou o Senhor Jesus Cristo, porque a vinda dele no mundo era para padecer, morrer por causa dos nossos pecados e vai ressuscitar no terceiro dia. Mas o sentimento do apóstolo Pedro foi totalmente carnal. Não corresponde segundo a vontade de Deus. É assim que ele falou dessa forma, que nem modo nenhum te acontecerá. Ele queria impedir que a palavra de Deus seja cumprida no meio dele. E quem impede a palavra de Deus para que não seja cumprida no meio dele é o diabo. É por isso que Jesus disse: atrás de mim, Satã. Quem que estava escondendo? Quem que escondeu dentro do espírito do Pedro? É o Satanás. Tenho Deus compaixão de ti, Senhor, isso nem modo nenhum te acontecerá. Olha essa palavra de blasfêmia, que não correspondia segundo o que Deus queria fazer. E por isso Jesus lhe repreendeu duramente. Ele lhe tratou como Satanás, porque o espírito que estava a falar dentro dele não era o espírito de Deus, mas do diabo. E assim também, nessas amizades que nós temos, vocês devem ter atenção, principalmente naqueles que estão a pregar a palavra de Deus. Às vezes são animados no espírito dos homens. E agora, essa palavra que eles estão a pregar, conforme não corresponde segundo as promessas bíblicas, assim o povo não será alertado quando os tempos maus vão chegar. E eu estou falando que o tempo mal está a chegar, porque, aliás, anteontem, não sei se foi dia 2, eu acompanhava no rádio RMC, aqui em Paris, estavam falando, discutir sobre como que o dinheiro em líquido vai se desaparecer. Até já começaram a suprimir outros meios, como se chama até, distribuidor, para tirar o dinheiro em líquido. Isso mostra que estamos a aproximar na marca da besta. E até, às vezes, quando estou a ver essas coisas, fica sem a vontade mesmo de viver. Fique sem a vontade, porque eu já tinha pregado ou falado dessas coisas desde muito tempo. E agora isso começa, estamos vendo, isso está a começar a acontecer no mesmo tempo que nós estamos a viver. Assim, fico às vezes frustrado. E a oração que Deus, que não me deixa na mão dos inimigos. Não sei se muitas coisas sabem isso. Não sei se muitos pastores sabem isso. Porque às vezes ele não acompanha o Espírito de Deus do tempo. Ele não acompanha. E eles não dão atenção naquilo que nós estamos pregando. E ele dá atenção na igreja, porque o comportamento como é carnal. E eles pregam por ganho, por dinheiro, assim eles ficam como os nossos Rivaldo. Não sei se falei bem, porque eles estão pensando, nós queremos ganhar esse povo, mas o povo de Deus. O povo de Deus deve escutar a palavra de Deus, não o teu povo. É o povo de Deus.
Se você é enviado de Deus, deve pregar a verdade para que esse povo fique salvo. Você está a pregar por interesse, por ganhar dinheiro. Esse é o problema que vocês têm. E agora, quando o outro é que Deus revela a palavra, vocês lhe tornaram-lhe como vosso inimigo. É assim que está a acontecer. Agora, vou ir na carta do Mateus, no capítulo 6, no versículo, vamos lá ver, no versículo 9. Escuta muito bem. Portanto, orei-vos deste modo. Na Bíblia em francês foram escritos: olha como vocês devem orar. Isso está no imperativo, mas aqui em português não. Aqui em português diz: portanto, orei-vos deste modo. Não sei se está no imperativo ou não. A Bíblia diz: Pai nosso que está no céu, santifica seja o teu nome. Fala da santificação, porque Deus é santo. E a Bíblia diz no versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Donc, e aqui, entendemos logo que aqui na terra não se faz a vontade de Deus. Somente no céu, onde os anjos fazem essa vontade. A vontade que nós devemos fazer é vontade de Deus. Se o Senhor mostrou que, olha a maneira que vocês podem orar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Como é que as pessoas recebem o reino de Deus? O reino de Deus recebe através de escutar a boa palavra de Deus. Escutar a palavra revelada. É assim que nós recebemos o reino de Deus, porque o reino de Deus, isso quer dizer, é o Espírito Santo que vocês recebem. Né? Vamos lá ver na carta do João. Aqui a Bíblia nos diz: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Viremos a ele e faremos nele morada. Aqui estamos vendo o reino de Deus, que vai entrar dentro de ti. Estou na carta do João, no capítulo 14, no versículo 23. Através de amar a palavra de Deus, é assim que o reino de Deus chega nas nossas vidas. A Bíblia diz no versículo 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aqui vimos aquele que ama a Deus, ele deve guardar a palavra de Deus. A guardar a palavra de Deus é assim que nós recebemos o seu reino. Vou terminar. Vamos lá ver a escritura para que nós terminamos. Estou no livro de Efésios, no capítulo 1, vou começar no versículo 3. Escuta a palavra de Deus. No qual também vos tenho ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aqui vimos como é que as pessoas devem receber o Espírito Santo. Primeiramente, ele deve acreditar na palavra da verdade, não a palavra da mentira, nem a palavra misturada. E no versículo 14, nos fala assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redação da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é penhor da nossa herança.
é o reino de Deus que vocês recebem para a redenção da possessão de Deus. Isso é para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Assim, os que foram batizados no Espírito Santo, eles já receberam herança celeste, ou herança do céu. Para ir no término dessa exortação, vou na carta do Romano, no capítulo 12, no versículo 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês devem ser um sacrifício para a transformação da natureza humana. Isso quer dizer, se vocês amam a palavra de Deus, é que a palavra de Deus deve nos transformar. Nosso corpo deve ser sacrifício. Quando o corpo é sacrifício, quer dizer, a tua natureza humana não vive mais, e agora o que vai viver dentro de ti é a vontade de Deus, é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando se fala de sacrifício, isso quer dizer uma coisa que não vive. Mas quando um corpo não vive segundo as consciências do corpo, é assim que esse tal corpo fica como sacrifício. Deus pronto a utilizar esse corpo. Deus poderia utilizar esse corpo, porque isso vai servir um veículo para ele. A Bíblia diz: e não vos conformei a este mundo. E agora, quando se fala que não se conformando a este mundo, isso mostra que o corpo não vive segundo as coisas do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A vossa mente deve ser renovada para que experimenteis. No francês fala para que entendeis qual seja boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. Aí, irmão, guarda a palavra de Deus. O tempo já está mal. Não, as pessoas falam do arrebatamento, mas não sabem que o arrebatamento está cada vez mais próximo. Porque todos o que nós tivemos a esperar na profecia já estamos a ver. Já quase vai se formar o governo do mundo, governo mundial. Já quase quero já em outros países eliminar dinheiro líquido, para que ninguém pode comprar nem vender sem ter a marca que eles vão dar nas pessoas, porque o dinheiro que servia para comprar já não vai existir. Está a entender, irmão? O tempo já está avançado. Mesmo na net ficou cada vez mais difícil para meter uma pregação. É por isso eu sou servo de Deus. Uma vigia sobre a igreja que prega a palavra da verdade. Não estou procurando a glória, não. Estou procurando que vocês entendam que é a vontade de Deus. Hoje
falamos assim. Que Deus vos abençoe. Voltaremos nos próximos dias para vos trazer mais uma vez a palavra da profecia. Que Deus vos abençoe.